Será que nós estamos, quando se fala, olha, ali falou inferno, olha ali o profeta falou do inferno, ali no livro tal falou do inferno, o apóstolo ali no Novo Testamento falou do inferno, então tudo é inferno, tudo é uma coisa só. Será? Então, a partir de agora, mandar a Shalom, né, para Eva, que está conosco ao vivo, ao nosso amado Juscelino. Um beijo do coração, Juscelino, para ti. Né? Então, será que a palavra inferno é isso que está dentro da cabeça das pessoas, que inferno é inferno? O significado de inferno é único? Todos os lugares da escritura, das passagens que se relatam ao inferno, como está nas traduções no português, ela relata como inferno? Será que inferno é a palavra original? Será que os tradutores deixaram esta palavra correta, vindo do Ivirite Paleo, do hebraico antigo, que é apelidado por hebraico arcaico? Vamos ver a partir de agora, né? E que cada um saiba. Eliane Plaza, boa ventura, Shalom para ti. Um abraço também, não é? Então, será o inferno é real ou mitológico? Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que é muito importante nós sabermos: de onde originou esta palavra inferno para o nosso português? Primeiro nós temos que começar com as origens, com o hebraico, tá? E essa origem, ela tem uma palavra significativa a esse respeito, né? Luciano, Shalom para ti também, um abraço, não é? Então esta palavra é a palavra Sheol, né? Como é falado, ou Sheol, como queiram, não é? A palavra Sheol no hebraico, não é? Ela contém 65 vezes a ocorrência no hebraico bíblico, né? É dito como um lugar de estado de morte, tá certo? E ela aparece 65 vezes em ocorrência no hebraico bíblico, no ivirite bíblico. Significa, para quem possa entender melhor, um estado de falecimento, né? Isso significa a palavra Sheol. Os textos básicos que nós vamos usar será lá em Bereshit, Gênesis 37 e 35, não é? E no livro muito conhecido, né, de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, não é? Então, de início nós vamos pela raiz, pela origem. Aminal, louvado seja Alro. Um abraço para ti, Luciano. Para Paulo Ribeiro também um abraço. Ivan Gomes, Anderson, Shalom para ti também, Anderson, né? As pessoas entrando, louvado seja o Eterno por isso. Então, nós vamos começar pelo hebraico, pelo ivirite. Então a palavra Sheol, ela é reconhecida pelas traduções e escrita 65 vezes no hebraico bíblico, no ivirite. E pegamos um trecho muito importante do significado de Sheol, que está lá em Bereshit, Gênesis, capítulo 37, versículo 35, que está escrito: todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. O que mostra nessa base aqui, né, que todos os homens irão para o Sheol. Ninguém escapará do Sheol. Mas o Sheol é inferno? Ainda nós não chegamos lá. Tenham calma, né? O Sheol relata que é ali, tá certo, o lugar de morte, quando o corpo tomba, quando alguém morre. Em um dito popular, quando vai para o paletó de madeira,
não é? O corpo tomba, o corpo padeceu, o fôlego de vida saiu do corpo, o Ruharai, o fôlego de vida do Eterno, não é? Então, este fôlego saindo do corpo tomba, não é? E aí mostra que o Sheol é onde as pessoas foram enterradas, mortas, aonde todos vamos ser um dia. Ninguém vai ficar para a semente. Um abraço para Murilo também, hebreu. Shalom para ti, meu querido. Tá? Ninguém vai ficar para uma semente eterna, não é? Vamos chegar um dia a tombar, não é isso? Então, o Sheol reflete-se nisso. Esse trecho aqui nós usamos para mostrar a ocorrência ali, não é? Em Bereshit, certo? Então, isso é o Sheol. Se nós formos avançar mais um pouco, após a palavra Sheol, não é? Ela foi traduzida, não é? A cada vez que uma palavra do hebraico passa para uma língua, tá certo? E acontece com ela um declínio devido ao hebraico. Por quê? Porque quem sabe de hebraico, sabe-se que uma tradução em qualquer língua, para dar 100% o que a palavra em hebraico relata na sua origem, é muito difícil. Pode chegar a 80% para dar um relato. Então, quando há uma tradução com interpretações, há um declínio em si da palavra Sheol. Então, após a palavra Sheol, veio a palavra Hades, não é? E desta palavra, e de onde veio a palavra Hades? A palavra Hades veio do grego, tá certo? A palavra Hades veio do grego. E essa palavra automaticamente foi traduzida como inferno para o latim, infernus, para o português, inferno. Sendo que após Hades existe também uma tradução chamada Geena no próprio grego, que é uma transliteração de Hades, entendeu? Para dar uma transliteração de acordo com a língua daquela tradução, ou seja, uma adaptação. A palavra inferno da palavra Hades, que adaptaram para Sheol, que veio originalmente do hebraico, é erroneamente traduzida como inferno. Jamais Hades, tá certo, seria o lugar de sepultura, entendeu? E transformada muito mal para Sheol, não é? Quando nós chegamos à palavra Hades, não é? A palavra Hades, ela nos dá, né, uma ocorrência, certo? No grego, porque ela já não faz parte do iverite do hebraico. No iverite, a palavra em ocorrência 65 vezes, como nós falamos, foi Sheol. No grego, vem a palavra Hades e Geena, para depois chegar ao latim, infernus, e depois ao português, inferno. Mas será que todo inferno é inferno, como eu falei logo no início? Será que é onde está relatado o inferno, tá certo? É inferno a significação de que é um local onde as pessoas, não é, vão ser jogadas e vão viver eternamente com um responsável e dono chamado, segundo o cristianismo, Satanás?
diabo ou capeta? É isso que nós vamos ver. Então a palavra Hades, quando nós vamos ao termo Hades, nós já encontramos como a região dos espíritos dos perdidos que morreram. Quer dizer, o grego já dá uma intervenção, já dá um declínio, já dá um significado diferente da palavra Sheol, que significa sepultura, que significa onde o corpo tombou, aonde todos vão passar por esta morte. Hades já afirma, do grego, que é o local, né? Que é um local aonde os espíritos dos perdidos que morreram ficarão. Olha que já houve um declínio, né, da origem de Sheol. Não é isso? Relatando Apocalipse 20:14, não é? Onde muitas pessoas fazem a confusão de lago de fogo como sendo os ímpios, né? Teriam que ser pagos. Isso é uma grande confusão, como está escrito lá em Apocalipse, como está escrito, capítulo 20, versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqui já dá uma grande diferença do que Sheol afirma no Iverite. Muita confusão os cristãos têm e estão fazendo sobre isso. E muitos teólogos, principalmente que estão inseridos no cristianismo, afirmam que existe este inferno, este Hades, como um lago de fogo, como as pessoas ímpias que serão lançadas lá. Veja que isso não relata no Iverite através da palavra Sheol. Isso já foi um declínio, já foi uma suposição de palavras. Eu posso dizer assim, já foi uma politicagem escritural dos copistas, que além de não aderirem à verdade escritural hebraica do Iverite, desejaram se aproximar do cristianismo, das religiões. E é isso que as religiões ensinam, que o inferno é onde todo mundo vai morrer, vai se queimar e só vai os ímpios lá. Agora imagine, né? Uma pessoa que é viciada vai para um inferno desse, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa trabalhadeira, e uma pessoa que não aceitou Jesus, nem Yeshua, nem Yahushua. E aí ele morre e vai ser lançado no lago do fogo. Vocês acham que o Eterno iria agir desta maneira com quem ele criou? Comigo e com você? Com a criatura que estão por aí de várias maneiras, mesmo erroneamente? Será que o Eterno tem essa capacidade de fazer o inferno, como é falado, o Hades, para jogar as pessoas ruins? Será que a palavra não tem poder de transformar o cidadão, o ser humano? Dar o reconhecimento? Maurício, Félix, Shalom, Jorge Santos, Shalom para vocês também. Será que o Eterno, onde está o amor do Eterno? Aí eu pergunto aos cristãos, aos seguidores de Messias, né? Os cristãos que eu falo de modo geral, católicos e protestantes. Você acha que o amor do Eterno é para pôr uma criatura em inferno, no Hades? Porque no Sheol todos nós vamos passar. Mas o Hades afirma que existe esse lugar. Mas o Hades veio do grego, de uma tradução grega. Como é que fica a situação? Então o Hades afirma
através das cópias gregas, relacionado e relacionando-se fortemente ao cristianismo, a Cristo, não é? E que o Hades, ele não faz parte da tradução correta do que é o Sheol, entendeu? E que realmente o Sheol é diferenciado do Hades, como é diferenciado do Gêna ou do Infernus no latim, caso o inferno para o português. O que eu quero deixar bem claro aqui é que existe uma grande diferença do Sheol para o Hades, do Hades para o Infernus do latim, que gerou a palavra no português inferno. A gente sabe que o inferno, ele ocasiona, a palavra em si, o assunto, um medo muito grande. As pessoas ficam realmente desejosas de não ir para o inferno, porque já tomaram esse ensinamento como uma pura verdade. E essa verdade relatada sobre o inferno, ela não é real no Iverite. Entendeu, meus amados? Já é um declínio do hebraico, já é um declínio da tradução do hebraico, já é uma interpolação para uma língua. Dindo Vieira, shalom para ti, meu querido, prazer de estar conosco. Então, a palavra Sheol, ela dá em si um significado totalmente diferente de Hades e de Infernus, o inferno. Veja que do Iverite no hebraico, o vale de Rinom, que é muito conhecido, o Ge-Rinom, não é? Esse vale que fala nas escrituras e está lá em Al-Rushalã, em Jerusalém, que fica fora das muralhas, a sudoeste, ele teve uma triste história por muito tempo. Os antigos quenaitas, os cananitas, antes de conquistados pelos Yahudins, pelos judeus, os hebreus, ofereciam o falso deus Moloch, sacrifícios humanos, por muitas vezes queimados. Após os filhos de El-Shaddai de Israel tomarem o lugar, devido ao histórico idólatra do lugar, ele passou a ser um imenso depósito de lixo, equivalente aos lixões de hoje. Mas não se trata de um aterro sanitário, como já era comum naqueles dias, em algumas paragens. Tudo que era jogado ali era queimado, levado para fora da cidade pelo portão do esterco, também muito apropriadamente chamado portão das cinzas, né? A quantidade de lixo não era pouca, era grande. Portanto, era praticamente inesgotável. Mesmo quando a opção superior se molhava ou era coberta pela neve, as camadas inferiores ainda ardiam em brasas por muito tempo, como fogo aumentando novamente nas estações secas. Este era o vale de Rijon. Mas a má fama do local não se devia somente a lixo e a outros dejetos. Fezes, por exemplo, era o destino de parte de corpos humanos amputadas por doenças ou acidentalmente. Por isso a analogia de Mateus 5,29, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Está lá escrito, né? Ali também eram cremados, junto ao lixo, e lentamente os corpos de indigentes e de criminosos.
Ter um corpo jogado no Rinom era sinônimo de grande humilhação. Muitas vezes os corpos eram jogados fora do alcance do fogo e apodreciam a céu aberto, deixando aparentes os vermes que os devoravam. E saírem verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão o horror a toda a carne. Está lá no livro de Oxiá, Isaías, capítulo 66, versículo 24. É bastante compreensível que o Rinom tenha se tornado um lugar amaldiçoado pelos antigos Yahudins, símbolo de asco, desprezo e desgraça. Ao invés de um enterro decente e limpo, criminosos, indigentes e prevaricadores eram jogados no lugar em que o fogo nunca se apaga. Daí a ligação tão comum das chamas com o inferno. Presta bem atenção na história aqui do Iverite. Mas a analogia não acaba aí. Com o intuito de manter as chamas sempre fortes e a queima dos detritos e corpos ser mais eficaz, constantemente era jogado enxofre no lixão, naquele lixão. Daí outra figura comum ao inferno, ilustrado em palavras na Bíblia como o lago que arde em fogo e enxofre, que está lá em Apocalipse, como eu estou relatando e relatei a vocês. O máximo em humilhação, até mesmo depois da morte, para os que não seguiam os preceitos do Altíssimo na antiga Yerushalém, Jerusalém, foi um modo eficaz de advertir os Yahudins, os judeus e cristãos, bem mais a tempo e na nossa época, o Antigo e Novo Testamento, sobre o verdadeiro inferno, o destino de quem escolher ser indigno. Hoje o Rinom está completamente limpo e o portão do esterco é um inofensivo ponto turístico. A tecnologia atual permite um fim mais nobre para o lixo, reciclagem do que a recuperável, incineradores não poluentes para o lixo hospitalar lá em Yerushalém. Bem, perto dali, em galerias subterrâneas, em 1989, foram encontrados vários túmulos datados da época do tempo de Salomão. Ok? Isso deixa bem claro que através da história, desde a época quando os Yahudins expulsaram os Quenaitas, muita coisa foi pega e interpolada pela tradução da Grécia, de Roma, através do vale de Gihon. Isso é muito importante eu estar dizendo aqui, relatando para vocês, porque muitas coisas que aconteceram realmente lá em Yerushalém, Jerusalém, em Israel, não é? Na antiguidade, muitos povos começaram a interagir, sabe, fazendo o quê? Interpolações, invenções e suposições, interpretações. E não foi diferente, não é, da palavra Sheol, como nós já explicamos, para a palavra Hades. O Hades nasceu aqui, ó, das interpolações para o grego. Não que o Hades existia em Yerushalém e era usada a palavra na escrita. Isso não existe. E de Hades veio o Gena e o Infernus, no latim, que originou a palavra inferno. Então, a palavra inferno não tem nada a ver com a palavra Sheol. Em si, nós estamos mostrando que o Novo Testamento, as cópias, as traduções dos originais do grego, que é em si o Novo Testamento, que os seguidores de Messias, os seguidores de Jesus, os seguidores de Yahushua e de Yeshua, de etc, qualquer nome que queiram adorar ali naquela história do Novo Testamento, relata verdadeiramente que não faz parte e que não se harmonia com o significado verdadeiro do Sheol.
Alex Souza, um abraço para você. Marcelo Tomás também. Luiz de Revavre de Souza, um abraço também para vocês. Então nós estamos mostrando que há um declínio, que há um significado totalmente diferenciado do que é a palavra do Iverite, do que era o Sheol. Então o inferno existe? Ele não existe porque ele não veio da raiz, ele não veio afirmada pelos Yahudins e pela palavra Sheol. O inferno, ele é aprimorado pela palavra Hades do grego e a palavra infernus no latim. Mas em si, o termo inferno, se não veio do Iverite, do hebraico, da Torá e da Tanakh, quem foram os responsáveis de inserir o significado da palavra inferno? Primeiro foram os gregos, pela sua mitologia. Porque se nós formos observar aqui, Hades era um ídolo mitológico, tá certo? Na mitologia grega. Se você fizer uma pesquisa sobre Hades, você vai ver lá. E de onde veio a palavra, também relacionada à mitologia grega, Hades, que é o lugar de tormento, não é? Que é o local aonde as pessoas ruins ficarão eternamente. E em si a palavra Hades, ela não, mais uma vez, se harmonia com o Sheol. Então, se você vê na mitologia, Hades é um ídolo. Vamos ver aqui. Vamos falar um pouquinho do Hades, não é? Hades, em grego, Artion, Hades ou Aides, na mitologia grega é o deus do mundo inferior, dos mortos. Olha bem, equivale ao deus romano Plutão, que significa o rico, que era também um deus dos seus epitetos gregos. Seu nome era usado frequentemente para designar tanto o deus quanto o reino que governa nos subterrâneos da terra. Olha quem era o Hades. Consta também ser chamado Serapis, deus de obscura origem egípcia, Mizraim. É considerado um deus da segunda geração pelos estudiosos oriundos que fora de Cosmo, Saturno na teogonia romana e de Reia, formava com seus 5 irmãos, filhos de Cronos e Reia, suas filhas Hestia, Deméter e Hera, e os seus filhos Poseidon e Zeus. Ele é também conhecido por ter rapto a deusa Persófone, Coré ou Core, filha de Deméter, a quem teria sido fiel e com quem nunca teve filhos. A simbologia desta união põe em comunicação duas das principais forças e recursos naturais: a riqueza do subsolo, que fornece os minerais e faz brotar de seu âmago as sementes, vida e morte. Presta bem atenção o que é o Hades. Hades costuma apresentar um papel secundário na mitologia, pois o fato de ser o governante do mundo dos mortos faz com que o seu trabalho seja dividido em outras divindades, tais como Tânato, deus da morte, ou Queres, estas últimas retratas na Ilíada, recolhendo vivamente as almas dos guerreiros, enquanto Tânato surge nos mitos da bondosa Alceste e do astuto Sísifo. Como o Senhor, olha, implacável e invencível da morte, é Hades, o deus mais odiado pelos mortais, como registrou Homero, Eliade 9.158-159. Platão acentua que o medo de falar o seu nome fazia usarem nos lugares eufemismo, como Plutão, está lá em Crátilo 403a. Adriana Abadá, um abraço para você. Denilson Brito, também um abraço para você.
O mito possui pequena influência moderna, embora, enquanto foi objeto de análise pela psicologia e adaptações cinematográficas, dentre essas últimas, a Disney fala muito disso. Ele tem origem em si no que hoje se chama inferno. Entenderam, irmãos? Isto é o Hades. A mitologia é grande. Então Hades é um deus mitológico. E toda a semente da morte e inferno saiu do Hades. Os seus relacionamentos, e inserimentos para trazer para a nossa língua, do grego para o infernus no latim e para o inferno no português, tem a ver com o ídolo mitológico, tem a ver com o declínio da palavra Sheol para Hades. Então nós não podemos, Márcio Thomas, um abraço para você também, Shalom, nós não podemos jamais aceitar que o inferno existe e em si é uma doutrina mitológica inventada pelos pagãos cristãos. As igrejas protestantes comem hoje em dia dos ensinamentos da igreja católica, com umas pequenas diferenças, mas crê no inferno como lugar que ninguém quer ir e que existe, que é verdadeiro, como o próprio Novo Testamento fala por Paulo, fala por muitos dali dos apóstolos, se referindo, mas com identificações diferenciadas. Por exemplo, a palavra inferno no Novo Testamento, na Ara, ela contém 57 vezes ali dita. Na ACF, ela contém 30 vezes na Ara, 57 na ACF e 47 na ARC. Há uma grande diferença de quantidades de textos que refere-se a inferno. E todo mundo pensa que a palavra inferno está se referindo ao inferno, a Hades, porque não tem a consciência e o estudo através das traduções de saber definir o que a palavra, ou o que está sendo relatado ali. Como nós sabemos, e muitos ainda também não sabem, que o Novo Testamento está cheio de distorções, de mitraísmo, de interpolações, de invenções e de adaptações. Hades do grego é o que está lá escrito, com inferno, do infernus latim. E a palavra inferno, ela sim é a raiz de infernus do latim, aonde a Igreja Católica inseriu em seus escritos. Eu não posso falar, amado, de tanta coisa que nós temos aqui. Nós temos uma apostila aqui de 45 páginas que relata sobre essa questão do inferno e mostra claramente que nós não podemos ter medo e aceitar o ensinamento do inferno, que foi gerado do grego para o latim, de significado diferenciado do que é o Sheol, porque o Sheol é a raiz hebraica. Por isso que tem muitos, como eu falei a respeito do medo no início da transmissão, que o medo apavora o povo. O povo está indo para as religiões com medo do inferno, com medo de não ser salvo ou ser salva. Mas o inferno não existe. Shalom, Gildo, um abraço para você. O inferno não existe. O que existe é o Sheol, é onde é a sepultura, onde o corpo vai tombar. Mas este inferno de lago de fogo, como está em Apocalipse, e como está recheado, no Novo Testamento, que é pagão, que é a cópia do português, do grego para o português. Veja, mais de 5.000 cópias gregas e nenhuma bate com a outra, cheia de interpolações,
né, cheia de traduções tendenciosas, né? O Novo Testamento, que é recheado de inferno, quando é ensinado pelo cristianismo, o povo não pensa duas vezes de aceitar Jesus para não ir para o inferno. Essa é a ideologia. Se eu não for aceitar Jesus, eu vou para o inferno. Se eu não tiver Yeshua, eu vou cair no inferno. Vou lá para o Hades, para o Sheol. E Sheol não é o inferno. E aí, como é que fica? Aí vem aquela pergunta lá: o inferno é real ou é mitológico? É mitológico, irmãos. É mitologia pura. É invenção. É ensinamento do medo, do apavoramento. É um alimento que está sendo levado a muitos, que veio de Roma, que veio das interpolações da Grécia, dos tradutores, dos copistas. E inferno não existe, meus amados ouvintes. O inferno, que muita gente usa como substância para que o povo aceite a um Messias falsificado de Novo Testamento, o povo não quer saber.